Aí, meus amigos, bem-vindo ao canal Sucesso Deixa Rastros. E eu lhes digo para preparar-se para momentos difíceis. Pois é, preparem-se para momentos difíceis, para tempos difíceis, porque homens fortes passaram por essa terra, passaram por esse país e deixaram os tempos mais fáceis. E tempos mais fáceis construíram homens fracos, porque tempos fáceis não constroem homens fortes. E estamos com uma geração que, infelizmente, vai nos deixar tempos difíceis à frente. Eu achava que demorava mais para ter tempos difíceis, achava que a coisa debandava um pouco diferente, achava que as coisas fluíam de uma forma, como é que eu posso falar, uma forma um pouco mais longínqua, que eu não veria eras passarem tão rápido. Mal acabou uma, começou outra, uma revolução, uma mudança de estilo musical, uma mudança de estilo cultural, uma mudança política, uma mudança econômica. O Brasil sai de um ponto para o outro e quando tudo parecia ganho, nós estamos de novo nos anos, final dos anos 80, começo de 90, entrando em tempos bem complicados. Pois é, mas a resiliência ela tem que vir de uma forma ou de outra. Ou ela vem por repetição, por insistência, treinamento repetitivo que você dá para os seus filhos, para os seus futuros, para as suas futuras gerações, para os seus netos, ou você vai dar esse treinamento deixando eles viverem sentir na pele o pecado cometido por outras gerações. Pois é, eu digo para meus filhos, preparem-se para momentos e tempos difíceis, porque você tem que ser forte, resiliente, disciplinado e aguentar o tranco. E quando eu falo que tempos difíceis virão, e você precisa ser forte, porque eles vão vir. Não é o se, nem quando. Eles virão. Aliás, não é se virão, mas quando virão. Esse é o ponto do vídeo de hoje. E como sair disso, como passar tempos complicados. Eu hoje, qualquer período que venha, eu falo que eu já passei por períodos bem complicados e bem mais difíceis antes, não porque o tempo era mais difícil, mas eu estava mais despreparado para aquilo. Agora está bem complicado, mas eu me encontro mais preparado para passar pelo que está por vir por aí. Afinal de contas, são 47 anos, são 3, 4 profissões desenvolvendo o cérebro que acompanhou a evolução da tecnologia e que continua aprendendo constantemente. Então, eu estou mais preparado. Você imagina eu com 18 anos, 19 anos na verdade, realmente com 19 anos eu fiquei sozinho no planeta, sem pai, sem mãe, sem avó, sem parente, sem ninguém, num apartamento herdado, cheio de dívidas, e tive que sair dali e continuar trabalhando, mesmo todo mundo tendo partido tão cedo. Minha mãe faleceu, eu tinha 18 anos, meu pai no mesmo ano que ela, e tudo isso ficou um limbo ali de informações das quais eu não sabia nem de onde tirar alguma ideia. Eu lembro que eu pensava que eu só não podia ficar desempregado. Caso isso acontecesse, eu teria sérios problemas, eu passaria fome nesse caso, porque realmente não tinha para quem pedir comida. Aliás, tinha vizinhos lá, mas seria complicado. Bom, o que você não pode fazer nesses tempos que virão agora é não ter horário, é fazer o que você quer fazer. Quem faz o que quer fazer é criança. Quem faz o que gosta de fazer, a gente fala que é os anos dourados, a Disneylândia, até os 13, 14 anos. Hoje em dia até os 18, mas no meu tempo até os 14 anos, você podia fazer o que você quisesse, errar, cagar. Tava nem aí, você não era obrigado a trabalhar. Eu trabalhava, antes dos 13, 12 anos eu trabalhei carregando sacola de feira para as tiazinha, fazendo trabalhinhos esporádicos, mas sempre para pegar um dinheirinho ali, fazendo algum favor para alguém, para conseguir comprar um doce, uma bala, um chiclete, um pirulito, alguma coisa do tipo. E tudo isso veio e acende uma chama empreendedora, porque quando você não tem de onde tirar esse recurso, acende uma chama empreendedora. E minha mãe não me ensinou a fazer isso. Eu procurei fazer isso. Tanto que quando eu fui para o mercado de trabalho, eu estava despreparado. Eu não tinha nenhum preparo para o mercado de trabalho. Eu ignorei o fato de querer ser nerd e falei, puta, eu não quero ser nerd, eu não quero fazer DBase, Lotus, Excel, eu não queria fazer isso. Burro, né? Uma decisão burra. Minha mãe tinha falado, você vai fazer e pronto, e acabou. Eu acho que eu teria ido para um caminho diferente. Mas, enfim, o caminho que eu escolhi foi esse e não foi um caminho ruim, né?
Esse caminho que eu escolhi, o caminho que eu trilhei, é o caminho do empreendedor autodidata. Aquele que aprende no murro de ponta de faca. Até rimou. E aí agora eu ensino para as minhas filhas isso. E é difícil ensinar para as gerações de hoje empreendedorismo. Porque empreender é você montar, no Brasil é você montar um avião em pleno voo. É você decolar com ele primeiro e daí você começar a ajustar algumas peças. E quando você vai ver, tem algumas coisas da pane, né? E aí o avião começa a descer e você tem que ajustar antes que ele caia e você caia junto com ele e tudo acabe. E é difícil, porque você pega duas crianças como minhas filhas, né? Uma já não é mais criança, mas você ensina ela a empreender, o que ela espera do empreendedorismo? Ela espera que empreender seja algo que já dê retorno para ontem. Quero começar uma loja. Mas não quer começar uma lojinha, uma portinha, quer começar uma loja dentro do shopping. Pô, é um capital gigantesco para você colocar na mão de uma pessoa que não sabe nada de administração, não sabe nada de leis, não sabe nada de gestão de pessoas, né? Não tem um coeficiente emocional ainda maduro e equilibrado. Com 22 anos agora, você imagina se ela tivesse 19 e, ai pai, eu quero uma loja no shopping, você vai e monta uma loja no shopping. E aí que não deu, foi trabalhar para algumas pessoas, ainda não despertou uma veia empreendedora. Já a menor, eu acredito que ela gosta de vender coisas na escola, por exemplo. Toda quinzena que elas vêm para casa, a gente já gravei um vídeo aqui foi nesse canal, ou no outro canal, não sei, mas eu e minha filha, eu conversando com ela no carro, que a gente estava indo comprar alguns doces para ela vender. Esses doces a gente faz uma conta, uma somatória, e a parte mais difícil é controlar a ansiedade da criança, do adolescente. Porque imagina você, adolescente, vendo aquele monte de doce na sua frente, sabendo que seu pai instruiu que você não pode comer esses doces. Não porque você vai ter que contribuir com dinheiro em casa, mas porque você tem que aprender a controlar a sua vontade de consumo. Você tem que aprender que aquilo não é o seu dinheiro, aquele é o capital da empresa que você montou com seu pai. Tudo bem, é fake, são doces, são, sei lá, o capital inicial ali a gente começou com R$60, dobramos para 130, R$140, né, mais que dobramos, e depois fomos para 200 e alguma coisa, e aí já está com esse capital de giro de R$200 aí, falei para deixar nesse capital de giro de R$200, onde ela tira um lucro ali de R$150 ali, que dá, R$200, que dá 100% de lucro. Não é ruim para um negócio pequeno como o dela. E uma criança de 14 anos com R$400 por mês na mão, feitos por ela mesma, tá mais que bom. Ela compra as coisinhas dela, ela compra até as coisas que ela gosta de comer, específicas que ela quer comer, as coisas que ela quer vestir específicas, as bases, ela é muito vaidosa, ela gosta de base, batom, rímel, maquiagem. Então eu treino ela com métodos e técnicas de venda que eu aprendo. Aqui, obviamente, hoje você tem ChatGPT, você tem DeepSeek, você tem Anthropic, você tem Claude, você tem Gemini, inúmeras IAs que te ajudam a se desenvolver nesse meio. Eu ensino também minha filha a usar a inteligência artificial a favor dela, porque só vão haver dois tipos de pessoas no futuro. As que estarão completamente alienadas, sem saber de nada do que acontece, do como se resolve as coisas, e as que não se curvaram para a inteligência artificial, se deixando dominar e sendo a pessoa por trás dos botões. Então, aconselho você, se você usa o ChatGPT como ferramenta de pesquisa, você está usando ele errado. Ele é uma ferramenta poderosíssima. Aconselho você a estudar um pouco sobre o ChatGPT, sobre como pode criar agentes para você, diferentes tipos de agentes que vão auxiliar nas diferentes tarefas, como até na sua dieta, roteiro de viagens, plano para algum tipo de negócio, resolução como é que é o nome? Quando você vai fazer resolução de tecnologias de formatação, né? Que tem códigos de digitação, caramba, esqueci o nome. Bom, enfim, hoje em dia tem uma era do low code, onde não se coda mais para poder programar. Então, em alguns casos, você pode perguntar para o ChatGPT, esse código de programação, ele está certo? Ele está... Valida ele para mim, como eu conserto isso? Cara, é incrível o que essa ferramenta pode fazer por você. E coloca isso na mão dos seus filhos. Faça eles, desde cedo, estarem cientes de que isso é uma revolução. Faz parte de uma nova era. Hoje estamos na era das redes, onde nós estamos todos conectados, mas distantes de uma forma absurda.
E como eu disse logo no começo do vídeo, preparem-se, porque tempos difíceis virão. E quem vai passar por isso? Só os que estão preparados, resilientes, que sabem que a solução disso é a disciplina, organização, cumprir os horários, cumprir as pequenas tarefas. As grandes vitórias, ela não vem de uma vez. Você come uma melancia, não é de uma vez só, ela é aos poucos. Fatia e vai. Esse é o canal Sucesso Deixa Rastros. Esse foi um vídeo diário, uma reflexão minha que eu tive hoje, desse fim de semana que eu passei com minha filha. E lembre-se para os seus filhos, o mais importante são momentos que você passa com ele. Ensinamentos que você passa para ele. Coisas pequenas, que às vezes você nem está se dando conta da importância, eles notam. Eu lembro de cada coisa que meu pai me falou. E foi um período muito curto, muito breve. A vida é um sopro.